Meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Gente, fiquei sumida. Eu estou numa crise alérgica. Na verdade, eu tô saindo dela. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu tô com o rosto todo pipocado ainda. Eu não consegui marcar a consulta. Eu fui no hospital e falaram que era uma crise alérgica, mas não sabia exatamente o que poderia ter sido aos frutos do mar que eu comi, camarão. E eu tô toda pipocada, aí eu fiquei off, tentei resolver um monte de coisa, voltou à faculdade agora. Mas eu tenho um estúdio Gram, pra quem não sabe, e agora eu tenho uma loja minha também de arte em resina e envia pro Brasil todo. E eu vou deixar o link de tudo aqui embaixo. Eu fiz um tempo atrás uma perguntinha sobre o que vocês queriam que eu falasse do canal. Calma aí que eu tenho que beber água. O que vocês queriam? Desculpa a voz fanha, gente, porque... Enfim, né? Tá tudo atacado. Aí eu fiz uma pergunta sobre o que vocês queriam ver no canal. Deixei uma caixinha de perguntas no meu estúdio grande, então vá lá, porque eu sempre deixo uma caixinha de perguntas, eu sempre respondo as dúvidas de vocês. E vocês me fizeram algumas perguntinhas e eu vou responder agora. Eu não vou falar o nome, porque eu não sei se a pessoa quer que eu fale ou não. Mas eu vou conversando e é isso. Eu espero que vocês gostem. Primeira pergunta: por que criou o Instagram voltado para estudos e fisioterapia? Então, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, até no meu ensino médio. Eu sempre gostei muito de estudar, mas eu não tinha um método adequado para estudar. Então, toda a minha matéria acumulava, eu não sabia como suprir minhas necessidades de estudo. Eu sempre fui extremamente organizada. Então, eu resolvi compartilhar essa nova rotina, porque na faculdade eu acabei descobrindo o melhor método para estudar para mim. E tem vários tipos de métodos, então eu gosto de compartilhar isso. E eu sou uma pessoa muito descontraída, então eu acho que os estudos, quando a gente tem uma descontração, fica muito mais fácil. E é isso, espero que vocês tenham entendido, eu tô me coçando toda hora. Mas vocês vão reparar, por causa da reação alérgica. Então foi basicamente esses motivos que fizeram eu criar o Studigram, porque eu queria compartilhar minha rotina de estudo com vocês e ao mesmo tempo que eu me ajudasse vocês, tanto que eu sou totalmente aberta a qualquer coisa fora no Studigram, porque eu acho que compartilhar nossa rotina realzona mesmo é a melhor coisa. Você consegue cumprir bem tudo que planeja para o seu dia? Depende. Isso depende muito. Tem semana que eu sigo, tipo, o meu planner à risca mesmo, e tem semana que eu nem abro meu planner e cago. Isso é um problema meu mesmo, é da minha saúde mental. Quando eu tô muito mal, eu não consigo fazer as minhas tarefas, e eu sei que isso é uma coisa que eu tenho que conversar. A Amanda começou a beber água. Conversar comigo mesmo, isso eu sei que é do meu mesmo, do meu mental. Então, depende muito, sabe? Depende do dia, depende da semana, depende da motivação, depende de questões de coisas envolvidas. Qual a sua rotina de cuidados com o cabelo? Gente, eu sou muito prática com o cabelo. Isso é até um problema quando eu tinha cabelo grande. Isso era um grande problema. Agora que vocês sabem que eu cortei e tô deixando a franja crescer, eu falei pra vocês isso, né? Mas eu sou muito prática com o cabelo. Eu nunca tive muita paciência com nada relacionado a mim. Isso é um problema sério, porque a gente tem que cuidar da gente. Mas eu sou muito de fases. Então, tipo, quando eu tava com o cabelão, eu tava fazendo o cronograma capilar pra recuperar meu cabelo. E aí, tipo, tava cheio de coisa, mas agora, assim, com o cabelo curto, que ele tá mais prático, eu nem penteio ele, eu nem pentei ele hoje. Mas esse é o sério problema, eu tenho que admitir. Meu cabelo cresce muito rápido, então, tipo, eu não tomo suplemento, nem nada. Então, acho que isso acaba deixando eu mais relaxada, porque parece que quando a gente quer uma coisa, a gente foca naquilo, né? Então, tipo assim, pessoas que realmente querem cabelo grande tomam muito suplemento, porque o cabelo cresce devagar. O meu cabelo cresce muito rápido, então isso nunca foi, sabe, algo que me chamasse atenção. Eu só faço hidratação nele mesmo, vejo umas receitinhas caseiras, mas nada demais mesmo. Qual o seu maior sonho? Eu acho que o meu maior sonho é ser independente. Assim, financeiramente, poder realizar as coisas do jeito que eu quero, da forma que eu quero e ter dinheiro para realizar isso. Acho que só isso, nada demais assim. Qual a sua maior dificuldade até hoje na faculdade em relação às disciplinas? Imaginologia, gente, foi online, né, por causa da pandemia. Eu fiz na minha outra faculdade ainda. Imaginologia foi um problema. Até quando eu tava presencial, que se eu não me engano, eu fiz 3 aulas presenciais. Foi um uó pra tentar entender alguma coisa. E confesso que eu tenho que revisar essa matéria. E depois eu ainda tive um problema com o professor por causa de prova. Eu fiquei mais chateada ainda com a matéria, então eu fiquei mais triste e mais estimulada pra aprender. Então acho que imaginologia. É isso.
O que você achou do seu primeiro período de faculdade? Gente, eu nunca comentei isso com vocês, eu acho, eu não sei. Meu primeiro período de faculdade foi uma merda. O primeiro e o segundo período de faculdade, assim, foi terríveis pra mim. Eu quis até trocar de faculdade, desistir da física, fazer outra faculdade. Porque era totalmente ciclo básico. Eu tava chegando na primeira turma da minha antiga faculdade, então eu tava, tipo, cheia de falta de estrutura, digamos assim. E tava uma loucura a faculdade e as matérias eram super chatas, não tinha nada a ver com o que eu estava imaginando quando chegasse da faculdade e entrasse. Então isso me desestimulou muito. Então o que eu falo pra vocês é: aguenta um pouquinho, gente, espera as coisas. Às vezes a gente cria tanta expectativa que chega lá da hora, a gente toma uma porrada e a gente quer jogar tudo pra alto e desistir. E aí eu continuei. Depois do terceiro período eu conversei com meus pais, do segundo, do terceiro melhorou, começou a ter matérias mais voltadas para física, e aí eu falei, pronto, é isso mesmo. Meu problema com o primeiro e segundo período foi esse. Mas em relação à matéria e tudo, faculdade, eu consegui pegar bem, tanto que no segundo período eu já tinha pegado monitoria de anatomia, e foi basicamente isso, foi a falta de ter uma matéria voltada exatamente para fisioterapia. Se eu não me engano, eu só tive uma matéria voltada para fisioterapia no segundo período, que era história da fisioterapia, e era um saco essa matéria, então eu fiquei bem desestimulada, mas foi por causa disso. Se não fosse físio, qual área você escolheria? Gente, eu sempre falei que eu queria meteorologia. Era a minha primeira opção de curso, mas conversando, vendo, né? Tanto que eu tenho várias canecas de meteorologia, eu sempre gostei de meteorologia. Mas eu acho que se não fosse físio, hoje em dia, olhando, eu faria enfermagem. Mas na época, eu não lembro direito. Era físio e... Gente, eu só lembro de meteorologia depois de escolher físio, entendeu? Eu não lembro necessariamente de outra coisa. Mas hoje em dia, se eu fosse para fazer outra faculdade, eu escolheria enfermagem, porque assim, eu vejo minhas amigas falando, eu fico vendo, eu sigo muitos estudantes de enfermagem e eu fico encantada com essa área, eu acho lindo. Como você gastaria R$1 milhão se ganhasse agora? Gente, eu não sei, provavelmente eu acabaria a obra dessa casa, principalmente isso, terminaria a área do meu avô, guardaria um dinheirinho, né, na poupança e eu acho que eu quitaria minha faculdade. Provavelmente. Eu acho que eu faria isso. Se tivesse acesso a uma máquina do tempo, viajaria para o passado ou para o futuro? Gente, não sei. Eu e as minhas indecisões. Assim, pro futuro, eu gostaria muito, porque eu tenho ansiedade e eu queria ver como eu estaria lá. Mas aí vai que alguma coisa dá errado, né? Então eu posso ficar, quando eu voltar, eu vou ficar muito triste. E pro passado, eu acho que a gente aprende muito com os erros que a gente cometeu, sabe? Então eu não sei, eu não sei mesmo, gente, mudar alguma coisa que eu fiz, eu não sei, não sei. Talvez sim evitar algum trauma, mas querendo ou não, os traumas que eu tenho me fizeram ser quem eu sou hoje. Então, não sei, difícil responder essa. Tal, comemorar longe da família. Gente, essa é a parte mais difícil de tudo. A minha família é a base de tudo na minha vida. Eu sou extremamente apaixonada por eles. O Thor tá bebendo muita água agora, que tá correndo lá fora. Então é muito difícil ficar longe dos meus animais, ficar longe dos meus pais, do meu irmão, até meu irmão, que a gente briga pra caramba, é muito difícil. Meu namorado, meus sogros, assim, minha família é muito unida, então é muito difícil, confesso que é muito difícil quando você tá sozinho em outra cidade, você conhecendo coisas novas. Mas eu me senti acolhida lá, eu fiz amizades ótimas, a Maria Paula me acolheu, assim, com a família inteira, sabe? Eu sou muito grata por isso. Então, é muito difícil, mas é gostoso também, não vou mentir. Qual a sua maior inspiração de vida? Gente, inspiração de vida é muito difícil você falar, né? Se for em relação à estrutura, qualquer coisa do tipo meus avós, com toda certeza meus avós são a base de tudo na minha vida. Dona Teresa e Nilson, eles são, assim, os reis, o rei e a rainha da minha vida, não tenho o que falar. E meus pais, com toda certeza, assim, a história do meu pai e a história da minha mãe de vida são as minhas maiores inspirações em tudo na minha vida. Eu falo que se eu for 1% deles na vida, eu vou ser uma pessoa excelente. Assim, eu sou apaixonada demais por eles.
Então você já percebe, esses quadros são a inspiração da minha vida. Os pontos positivos e negativos da mudança da faculdade. Positivos, eu fui para uma faculdade que já tinha, eu não era da primeira turma, então já tem toda uma estrutura montada. Então eu não cheguei lá de supetão e fui aprendendo as coisas e os coordenadores, a universidade foi aprendendo junto comigo e com isso eu não fiquei deficitária de alguma coisa. Pra mim é isso. Nem sei se deficitária é isso, existe, mas eu falei. Pontos negativos da mudança da faculdade. Muita burocracia mesmo. Eu fui pra outra cidade, então ficar longe de todo mundo que eu conheço a minha vida toda, da minha cidade natal. Então, isso foi um ponto extremamente negativo. Como você se sente com a mudança de faculdade? Gente, hoje em dia, eu me sinto tranquila, porque eu estou fazendo aula online. Então, eu estou em Angra com a minha família, então está tudo de boa. O problema vai ser quando eu estiver lá, que aí vai ter um baque mesmo de tipo, putz, tô saindo, tô me virando, tenho que fazer faculdade, tenho que pegar ônibus, tenho que trabalhar, tenho que fazer não sei o que lá. Então, tipo, eu já tenho minha rotina aqui de, tipo, estudo em casa, trabalho, faço as minhas coisas. Lá é uma rotina totalmente diferente, eu não tenho ninguém pra me dar apoio, entre aspas, né? Não tenho minha família pra me dar apoio se eu precisar. Eles vão estar bem longe. Então, eu ainda não sei. Eu fiquei, eu acho que 2 meses lá sozinha e voltei porque meu pai foi operar. E, tipo, eu consegui me virar muito bem, mas eu vi que algumas coisas fazem muita falta. E quando eu tive uma crise de ansiedade por causa da operação do meu pai, que eu fiquei bem nervosa, eu me senti muito mal, assim, porque só tinha eu e eu pra conversar, sabe? Mesmo conversando com outras pessoas pro celular e tal, não é a mesma coisa. Então, é isso. Isso pode ser considerado um ponto negativo também. Queria saber o que te levou a escolher a fisioterapia e o que te motiva a seguir nela diariamente. O que me motivou a escolher a fisioterapia foi a Medinda Bianca, que ela é fisioterapeuta dermatofuncional. Apesar de vocês saberem que eu não gosto dessa área, ela me motivou muito, eu conversei muito com ela. Eu não esqueço até hoje, que era quase meia-noite, eu mandando mensagem pra ela, perguntando o que ela achava de eu fazer físio, se a físio era só o que o pessoal falava, que fisioterapeuta vive pobre, enfim, essas coisas que a gente escuta, essas piadinhas irritantes. E o que me motiva a seguir nela diariamente é que, gente, quando eu entrei pra físio, quando eu decidi que eu queria físio, eu já fiquei apaixonada. Quando eu entrei na faculdade, passou os 2 primeiros períodos, e eu entrei no mundo da fisioterapia, eu fiquei mais apaixonada ainda de saber que a fisioterapia não é só massagem, a fisioterapia não é só choquinho, a fisioterapia atua em várias áreas e ela não precisa necessariamente ser só na reabilitação do paciente. Então isso me apaixona cada dia mais querer ela, sabe? Assim, gente, eu não sei explicar. O que me motiva é o meu estudar, é eu poder saber que eu vou ajudar alguém. É isso, gente. A fisioterapia é maravilhosa, eu não sei nem o que falar. Quanto tempo você demorou pra firmar a ideia de transferência? Aguentou muita N, eu acho que é merda, né? Vamos lá, gente. Quanto tempo eu demorei pra firmar a ideia de transferência? Esse é um assunto que eu sempre falei que ia comentar com vocês e nunca comentei, né? Eu comecei a ter ideia de transferência no meio da pandemia, porque tem casa lá e tal. E aí eu comecei a firmar a ideia de ter transferência. E o primeiro passo que eu fui fazer foi falar com meus pais, eu não falei com mais ninguém. Porque quando a gente fala as coisas pros outros, parece que dá errado. Não sei se é por olho gordo ou qualquer coisa do tipo. Minha mãe sempre me ensinou isso. Quando você tem uma ideia, você primeiro firma a ideia, começa a fazer, para depois você abrir pro público, depois você falar pros outros. Porque realmente tudo que move a gente é energia. E quando joga uma energia negativa na gente, nossa senhora. Tanto que na minha lojinha eu fiz isso e graças a Deus tá dando certo. Mas, enfim. Então eu acho que eu comecei com a ideia em maio. E aí eu entrei, comecei a pesquisar a faculdade, conversar com meus pais, porque a minha mãe de primeira já falou, vai filha. O meu pai eu tive que ir a banho-maria, conversar com meu namorado, porque a gente sempre namorou pertinho um do outro, né? A gente mora perto, a gente estudava no ensino médio junto. Então, conversar com ele. E aí foi um processo meio demorado, mas foi mais demorado por conta da minha faculdade antiga em relação à burocracia, resolver processo, essas coisas e tal, do que da minha faculdade atual.
Mas mesmo assim, eu ainda tenho burocracia com a minha faculdade antiga, que eles não me deram um papel que eu preciso e eu já entrei em contato e eles não me respondem. Isso é muito chato, porque desanima muita gente. Mas foi basicamente isso. Eu comecei a ter essa ideia em maio, em julho eu já estava matriculada na minha outra faculdade e comecei o período. Muita burocracia, tem que pagar plano de ensino, tem que ver se não tá quebrando contrato, tem que ver se você tá pagando multa. Isso que desanima um pouco, mas vai na fé que dá certo. Então foi isso, gente. Foram essas perguntinhas que vocês fizeram pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa minha voz fanha, tá meio assim, é porque eu tô com a reação alérgica ainda em mim. Eu não sei se eu vou conseguir enxergar, mas eu tô toda pipocada. E é isso. Milhões de beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Me acompanhem nas redes sociais e vão seguir minha lojinha, né, gente? Tem várias coisas bonitas lá. Beijo, tchau!